todos, eu sou Ricardo Birman, diretor-presidente na urbanizadora Paranoazinho, e hoje eu vou falar para vocês aqui sobre o termo de compromisso pela regularização fundiária. É um termo, é um instrumento que a gente chama de uma tecnologia técnica e jurídica que permitiu a regularização dos parcelamentos no interior da Fazenda Paranoazinho, mas que a gente fica muito satisfeito de ver que hoje é adotado aí em várias áreas do Distrito Federal, inclusive áreas públicas e privadas, né? É adotado com modificações e com adaptações, é claro, mas a gente vê ele sendo usado pela TerraCap, pela Codab, por outros privados. A gente, inclusive, fica muito satisfeito de ver que o termo de compromisso acabou viabilizando uma solução para um certo impasse que havia ali em 2014 entre o Ministério Público e o governo do Distrito Federal sobre como devem ser regularizadas, principalmente as áreas de classe média no Distrito Federal. Ele acabou equacionando, criando uma solução que antes não existia. Eu vou mostrar para vocês aqui por quê. Então vamos lá. Como é que funciona exatamente esse termo de compromisso pela regularização fundiária? Para entender a necessidade de um instrumento jurídico como esse, é importante a gente dividir o problema da regularização em algumas escalas. Vamos começar aqui pela maior de todas as escalas, a escala que a gente chama de escala regional. Essa é uma escala, digamos assim, enorme, que pega toda a mancha urbana. Estou aqui ilustrando com o nosso caso ali, tu pega desde o Grande Colorado, Sobradinho 2, setor de mansões, está aqui para cima, RK, Alto da Boa Vista, enfim, pega toda aquela mancha urbana logo na saída norte do Distrito Federal. Nessa escala aqui, a gente, quando pensando em cidade, inclusive em regularização, tem que pensar em certas políticas públicas, certas questões, por exemplo, de zoneamento, se o eixo de crescimento da cidade vai passar por aqui, tem que pensar em transporte público, corredores de transporte, tem que pensar na área ambiental, aí, nos conectores e corredores ecológicos, enfim. Essa escala aqui atende a essas questões. Uma escala um pouco menor, agora já aproximando aqui na Fazenda Paranoazinho, vizinha de Sobradinho aí, a gente tem o que a gente chama da escala setorial. Ele tem esse nome por conta dos setores de regularização lá definidos no PDOT, no Plano Diretor de Brasília, no zoneamento da cidade. Esses são os setores habitacionais que devem ser regularizados. E aqui no nosso caso, a nossa área, que é essa área em branco, está sobreposta a 3 setores habitacionais, chamados Grande Colorado, Contagem e Boa Vista. Nessa escala setorial, a gente precisa resolver o viário regional, que são aqueles viários mais internos, alguns equipamentos públicos, por exemplo, é uma obrigação legal, que qualquer área urbana tenha áreas para escola, para creche pública, para hospitais, para delegacias, e assim por diante. Então, esses equipamentos públicos têm que ser resolvidos na escala do setor habitacional, e alguma infraestrutura aí macro, por exemplo, grandes redes de drenagem, acabam tendo que ser projetadas na escala setorial, porque essa escala também coincide um pouco com a escala das bacias hidrográficas. Então, a lógica, o equacionamento da parte de saneamento e drenagem, ele tem muita relação com essa escala aqui. Dando um zoom ainda maior, a gente chega na escala local, que é a escala de cada um dos parcelamentos. Aqui é a escala em que a comunidade geralmente se organiza. Então, geralmente você tem um síndico que digamos assim, representa essa comunidade. A gente tem as questões de infraestrutura interna desse parcelamento, então as redes ali, o viário interno, a calçada, o posteamento, isso acontece nessa escala menor, nessa escala local. E, finalmente, a escala individual, que é fundamental para o processo de regularização fundiária, que tem como um dos objetivos levar a comunidade à titulação das suas áreas, à propriedade, o domínio dessas áreas. Então, é preciso uma interação direta com cada família, e isso acontece na escala ali individual, lote a lote, seja nas nossas áreas, nas áreas particulares e outras áreas particulares do DF, seja nas áreas públicas. No final das contas, a escritura, a assinatura acontece lote a lote, então essa escala tem que ser contemplada também. Entretanto, apesar dos problemas aí relacionados à regularização fundiária estarem, digamos, distribuídos em várias escalas, antes de 2014, todo o equacionamento, todos os processos administrativos e todos os projetos eram trabalhados ou eram tentados na escala local. E essa escala é limitada, ela não consegue, digamos assim, atender às necessidades de regularização, todas as necessidades de regularização, como nós vamos ver aqui. Então, por exemplo, nesse exemplo, a gente tem aqui um parcelamento, esse é um caso da Fazenda Paranoazinho, ele está aí marcado por essa poligonal em vermelho, mas dá para ver, por exemplo, que a água ali na portaria está escorrendo para fora na rua. Significa que, naturalmente, uma rede aqui de drenagem
quando implementada, precisaria contemplar essa rua externa e, eventualmente, até chegar num ponto de lançamento, né, próximo de algum corpo hídrico. Então, se o processo administrativo, se a análise acontece tendo por objeto apenas essa poligonal em vermelho, é muito difícil equacionar essa rede, né? E aí entram questões de, por exemplo, em qual processo essa rede vai ser analisada, ela vai ser projetada, quem vai pagar por essa rede? Temos aqui vários condomínios, um vizinho do outro, todos lançando água nessa rua. Então, é difícil dividir esse projeto entre vários desses processos administrativos. Em segundo lugar, tem uma necessidade grande do processo de regularização, que é a constituição de áreas para equipamentos públicos. Então, que eu já citei aqui, as creches, as escolas, as delegacias e assim por diante. Essas áreas, elas necessariamente precisam ser acomodadas em áreas livres da região. Né? Elas não podem, elas não têm onde, não cabem, fisicamente não cabem dentro das poligonais de projeto, uma vez que essas áreas irregulares, elas muito frequentemente estão totalmente ocupadas. Não tem, dá para ver nessa imagem aqui, não tem nenhum espaço vazio onde pudesse ser acomodado, por exemplo, um equipamento público. Mas, mais uma vez, se a poligonal do processo administrativo é essa em vermelho, não há como vincular essa chácara vizinha a essa poligonal para que ali possa ser implantado, por exemplo, um equipamento público. E, por fim, as áreas de preservação permanente ou as áreas com alguma restrição ambiental tipicamente ficam fora da poligonal de projeto, justamente porque é proibido se aprovar uma ocupação nessas áreas. Então, elas precisam ser excluídas da poligonal urbanística, mas isso gera um problema. Porque essas casas, por exemplo, que estão aí do lado de fora, elas vão precisar ser remanejadas, essas pessoas vão precisar ser retiradas do local, e isso não tem uma condição jurídica de acontecer dentro do processo administrativo, que está limitado a essa poligonal em vermelho. Então, qual é a solução que o termo de compromisso deu? Primeiro, manter a aprovação urbanística na escala local como já era feito. Então, cada parcelamento continua tendo uma aprovação específica. É por isso que, por exemplo, o CONPLAN, que é o Conselho de Planejamento Urbano do Distrito Federal, que aprova os projetos urbanísticos, analisa um a um. Então, cada projeto vai ao CONPLAN, digamos assim, tem que ser aprovado individualmente. Também cada um deles vai ao cartório individualmente, né? Vai ser registrado no registro de imóveis individualmente. Então, essa aprovação urbanística ela é importante que ainda continue na escala local. Mas o licenciamento ambiental, por exemplo, ele faz mais sentido englobando a escala setorial e a local, analisando aí questões um pouco maiores, viabilizando, por exemplo, o licenciamento das obras de infraestrutura, viabilizando, por exemplo, aquelas questões ambientais, como eu mostrei ali, de uma área de preservação e assim por diante. E também, e aí em razão disso, né, em razão do licenciamento acontecer nessa escala, o termo de compromisso também ele é importante amarrar, que ele amarre tudo na escala setorial. Né? Então, o termo de compromisso ele é um por setor. Cada termo de compromisso vincula vários parcelamentos inseridos no setor que ele representa. No caso lá da Fazenda Paranoazinho, nós temos 3 setores habitacionais sobrepostos à nossa área, mas que se subdividem em 5 grupos. Né? Então, no final, nós temos 5 termos de compromisso pela regularização fundiária, assim como temos 5 licenças de instalação ambiental. Entretanto, temos mais de 50 projetos urbanísticos para cada um dos mais de 50 parcelamentos da região. Só para ilustrar aqui um dos efeitos do termo de compromisso, né, como eu falei, essas chácaras que são pintadas aqui em colorido, aqui rosa, roxo e azul, são chácaras externas aos parcelamentos irregulares, elas não são áreas em regularização, mas que pelo termo de compromisso ficam juridicamente vinculadas ao processo de regularização. Isso permite que essas áreas possam ser destinadas, por exemplo, à criação dos equipamentos públicos tão importantes, que elas possam ser usadas para remanejar a população que está em áreas ambientais e assim por diante. Muito gratificante para nós ver que o termo de compromisso hoje virou um modelo de regularização do Distrito Federal. Ele, inclusive, está lá citado na cartilha de orientações desenvolvida pelo GDF, né, pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação, como uma das etapas importantes do processo de regularização. Então, é isso que eu queria mostrar para vocês. É uma tecnologia muito interessante, é um processo que foi muito gratificante, que vem se desenvolvendo e amadurecendo aí no Distrito Federal, contribuindo para a recuperação do ordenamento do solo desde 2014. E espero que seja um instrumento de catalisação do processo como um todo e que daqui a pouco a gente possa ver todo o território da nossa cidade totalmente regularizado. Muito obrigado e até a próxima.